Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. A Sociedade Bíblica deu por título: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Quem achou, diga amém. Amém. Quem está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga me espera. Tem um aí, ó. Vamos ler a palavra. Ele não está colocando lá na mídia. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o Senhor, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Verso 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós demos uma porção da tua palavra nesta noite. Nós acabamos de cultuar a Deus através de louvores, nós te adoramos, nós falamos contigo através das canções, e agora nós iremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações através da sua palavra. Fala ao nosso coração nesta noite, Senhor, porque Senhor, o Senhor é o Deus que fala. Desde a antiguidade não se viu nem ouviu um Deus tão maravilhoso como o Senhor, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, conforme o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Olha para o cara do seu irmão, para o rostinho do seu irmão, pegando o rosto, olha para o rostinho dele, fala para ele: tá sério? Tá normal? Tá sério? Fala para ele: não fala mais comigo, que agora eu vou ouvir a palavra. Não fala mais comigo, que agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Amém, Deus? Olhem para cá agora. Cada um de nós que estamos aqui, eu costumo dizer que nós não entramos aqui para assistir o culto. Nós entramos neste lugar para prestar culto a Deus. Nós entramos por esta porta para prestar ao culto a esse Deus que nós servimos, a esse Deus que nós confiamos. E é muito bom nós prestarmos atenção em tudo que Deus ele tem para falar ao nosso coração, através de louvores, através da
terra e morreu. E o corpo de Moisés sumiu. Ninguém encontrou. Porque se encontrasse, Moisés seria mais uma segurada. Porque o povo tinha uma facilidade para adorar a Deus estranhos. Mas se encontrasse Moisés, eles teriam feito Moisés um ídolo. Um culto a Moisés. Moisés seria venerado, Moisés seria adorado. Moisés mesmo não tendo entrado na terra prometida. Quando nós partimos dessa terra e formos morar na eternidade do nosso Deus, veremos lá os nossos patriarcas, veremos lá esses homens que pregaram a palavra, que tiveram ousadia, que tiveram coragem e que tiveram experiências com Deus. Deus, amados, para a nossa geração, deseja que nós venhamos ser homens e mulheres que verdadeiramente venhamos viver essas experiências sobrenatural, a qual Moisés ele viveu, a qual Moisés ele está aqui vivendo nessa palavra, essa experiência sobrenatural, algo que Deus estava proporcionando para esse homem, irmãos. Deus, amados, ele tem proporcionado para cada um de nós coisas grandes, amados. Deus ele tem proporcionado para cada um de nós coisas sobrenaturais, amados. Deus ele tem proporcionado para cada um de nós, amados, coisas tremendas. Mas se nós, amados, não dermos um passo, se nós não sairmos do lugar de acomodação, lugar que limita, alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, não queremos alcançar, mas não temos como ficar parado, esperando que as coisas aconteçam. É preciso dar um passo de fé para que as coisas sobrenaturais elas possam acontecer na nossa vida. E aí você vai ver que Moisés, ele diz no versículo 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó, tirar os filhos de Israel do Egito? E ele disse no capítulo 4, versículo 1, respondeu Moisés: eis que não creu em mim, e nem acudirão a minha voz, porque não o Senhor não me apareceu. Moisés estava preocupado. O que eles iriam pensar? A preocupação de Moisés tinha que ser aquilo que Deus havia falado no seu coração. Ei, amados, não se preocupe com o que estão falando, se preocupe aquilo que Deus falou no seu coração. Não se preocupe, amados, com o que as pessoas irão falar, se preocupe naquilo que Deus já falou no seu coração. Se Deus falou no seu coração que você pode, você pode. Se Deus falou no seu coração que você vai, você vai. Se Deus falou no seu coração que Ele vai realizar, Ele vai realizar. Se Deus falou, amados, confie na palavra de Deus. Acredite nessa palavra. E aí você vai ver que Moisés, mais uma vez, no capítulo 4, versículo 10, ele diz então que de Moisés, Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste teu servo, pois vou pensar em boca, pensar em língua. Moisés era meio gago, estava preocupado. E aí o 13 diz: ele, porém, respondeu ao Senhor: envia aquele que há de enviar menos a mim. Envia outro, mas temos que ser como Isaías. Isaías, depois de ter uma visão sobrenatural do céu, Isaías, depois de ter uma visão do trono de Deus e da soberania de Deus, a palavra de Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías, com seus lábios purificados, ele diz: Senhor, envia-me a mim. Que possamos ser como Isaías e dizer nesta noite para Deus, com toda a nossa limitação, com todos os nossos complexos, pedir a Deus: Senhor, envia-me a mim, Senhor, porque o Senhor, amado, nós colocamos a nossa vida dentro do Senhor. Deus conhece o nosso coração, Cristo. Deus, Ele nos abençoa. Deus é um Deus tremendo. Deus estava tirando o rei Moisés, o povo de Israel do Egito. E Deus quer nos usar para tirar pessoas que estão lá no Egito, pessoas que estão lá no mundo. Muitas pessoas estão lá fora, precisando de homens como Jeremias, precisando de homens como Elias, precisando de homens como Gideão, precisando de homens como Moisés. E a pergunta é: onde estão esses homens ao qual Deus separou para poder pregar a sua palavra? Aonde estão esses homens? Será que nós estamos no Instagram? Será que você está com Moisés? Quem sou eu? Você é. Porque a Bíblia diz que você
Aleluia. Você pode, porque a Bíblia diz que você pode. E é isso que você tem que se apegar. Eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou. Eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho. É nessa palavra de Deus que nós temos que nos assegurar, que nós temos que confiar. Ei, rapaz, você não pode viver o resto da sua vida pensando que você é um coitado, pensando que você é um derrotado, pensando que você não vai conseguir. Você não pode viver o resto da sua vida dizendo: a minha família esqueceu de mim, os meus me abandonaram, ninguém se dá comigo. Você não pode viver o resto da sua vida com esses complexos, mas é preciso vencer esse complexo, é preciso vencer esses traumas, esses medos, de dizer quem você é. Você é uma pessoa que serve a Deus, confia em Deus e que pode conseguir aquilo que Deus tem na sua vida. Não desiste de lutar, não desista, mas continue lutando, continue perseverando, porque Deus ele vai cumprir na sua vida. Deus ele cumpriu na vida de Moisés, na vida de Deus, na vida de Elias, na vida de Jeremias. E esse é o Deus que cumpriu. E desde que esses homens vencessem o medo, a depressão, a inferioridade, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Se você entrou com medo aqui, Deus vai tirar esse medo. Se você entrou aqui com depressão, Deus ele vai tirar essa depressão. Se você entrou aqui com esse complexo de inferioridade, Deus ele vai tirar esse complexo do seu coração. Porque você aparentemente pode ser pequeno, mas o Deus que você serve é grande e ele pode fazer todas as coisas que quer entrar na sua vida. O que nós temos é que acreditar nessa palavra. É que acreditar, temos que acreditar nesse Deus. Amém, Deus? Pensa a sua vida. Pensa o seu complexo. Pensa a sua depressão. E aí você vai ver o que você pode ter na sua vida. Moisés, quando venceu o medo, quando venceu o complexo, quando Moisés descobriu quem ele era em Deus, Moisés foi. E só milagre aconteceu. Só coisas sobrenaturais aconteceram. Moisés não se contentou. Moisés pediu a Deus: Senhor, eu quero mais. Eu quero ver a tua glória. Não se contente. Queira mais. Porque quanto mais você busca, mais Deus ele tem para te dar. Quanto mais você pede, mais você bate, mais você busca, mais Deus te alegra em te abençoar. E que nesta noite você possa buscar esse Deus que trabalhou na vida desses homens. Esse Deus está aqui para que nós possamos vencer todos esses complexos que vencem na nossa vida. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um vencedor. É isso que você nasceu. Em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse complexo. Você que entrou que está em depressão. Você que entrou que está com medo. Você que entrou que está com crise de identidade. Esta noite Deus está aqui para te ajudar a vencer esse complexo.